Olá, turma, dando continuidade então à aula de intestino. Semana passada, na última aula, eu falei sobre o supercrescimento bacteriano, que também é conhecido como SIBO, né? SIBO. É, mas, mas essa síndrome, apesar de ser bem prevalente, não é a única, né, doença prevalente. Agora a gente vai falar então da doença celíaca, que tem aumentado muito, né, nos casos nos últimos tempos, né? Então, é uma intolerância permanente ao glúten. Também é conhecida como SPRU não tropical e enteropatia pelo glúten, tá? Enteropatia pelo glúten é um outro nome que vocês podem encontrar. É uma sensibilidade imunológica à gliadina, a parte do glúten chamada gliadina, que vocês devem lembrar isso aí lá em técnica dietética, né? Pode provocar lesões na mucosa intestinal se o indivíduo tiver uma demora no seu diagnóstico ou um contato permanente com o glúten, tá? Se retirar previamente, assim, já assim que fez o diagnóstico, já retirar o glúten não chega a causar lesão. Mas essa lesão instalada, ela vai proporcionar uma má absorção, né? Porque a gente está falando da saúde intestinal. Então, o intestino que vai se tornando permeável, que vai sofrendo agressão, ele deixa de ter a capacidade absortiva. A incidência, ela é mais prevalente na infância, tá? Mas não quer dizer que não vá cometer, às vezes, na fase adulta, não. Mas ela é mais prevalente na infância, logo no começo da vida, os primeiros anos de vida, ou até nos primeiros meses. As mulheres são mais acometidas, né, na proporção de 2 para 1, e mais na etnia branca, né, do que os negros. Então, o glúten seria o peptídeo presente no trigo, cevada e centeio. Eu coloquei aveia aqui por causa da nossa aveia, na verdade, né? Que não que a aveia tenha glúten, tá? A aveia vai ter avenina, né? Mas acontece que a nossa aveia aqui no Brasil, ela tem essa contaminação, entre aspas, por causa do contato no cultivo, na rotação de solo, né? No processo de colheita, tá? Do maquinário. Então, acaba que é uma aveia que tem contato com alimentos que tem com trigo, com centeio, com cevada, tá bom? Então, por isso que eu incluí a aveia. Originalmente, ela não tem glúten. Vocês conseguem encontrar no mercado para vender a aveia orgânica, né? Então, é um plantio diferente, tá? Então, é formada a partir da glutenina e gliadina, mas parece que a fração mais tóxica é a gliadina, tá? Então, a porção alfa e beta gliadina. Existem, então, duas teorias que justificam o processo inicial da doença, a fisiopatologia, a fisiopatogenia, que eu falo sempre. Então, uma teoria seria a da deficiência enzimática e a outra imunológica. Claro, com caráteres genéticos, né? Algumas pessoas vão ter uma deficiência a ter uma produção menor de peptidase ou até a ausência dessa produção de peptidase. E outras pessoas desenvolvem a doença por uma questão imunológica. E a gente vai falar das duas agora. Então, na deficiência, na teoria enzimática, o que acontece? Esse indivíduo tem no seu enterócito uma incapacidade de digerir os derivados do glúten no seu epitélio. Então, o que acontece? Isso com o tempo, a pessoa não sabe, né, que ela nasceu com essa deficiência enzimática, né, não percebeu até ter o contato com o glúten. Então, você começa a ter contato maior com o glúten, por isso que começa muito na infância, né, porque muitas vezes o bebê no aleitamento materno não tem esse contato, né, se a introdução alimentar foi correta e tal, e de repente começa a vir o contato com o glúten, conforme o indivíduo vai crescendo, e ficam derivados desse glúten, frações desse glúten, porque ele não consegue metabolizar, ele não tem a enzima capaz de fazer esse processo. Então, se acumulam produtos tóxicos que são considerados antígenos para o organismo desse indivíduo, levando então uma lesão na mucosa intestinal. Já outros indivíduos, pela teoria imunológica, porque o que eu chamo de teoria, né? Porque muito ainda tem que se pesquisar sobre a origem, né, da doença celíaca, tá?
A mucosa do intestino delgado começa a entrar em contato com a gliadina, que eu falei que parece ser a fração mais tóxica, e aí esse indivíduo reage contra a gliadina, começa a ter, então, uma reação antígeno-anticorpo, né? O próprio hospedeiro, o próprio indivíduo começa a produzir anticorpos anti-glúten. Ele encara aquela gliadina como um agressor da mucosa, tá? E aí começa a vir aumento, né, contato de aumento de macrófagos, né, de estar sendo apresentada a macrófagos, gerando então uma lesão nessa mucosa intestinal e vai atrofiando as vilosidades. E isso aqui que é bem importante da gente destacar, né, na doença celíaca. Acomete a vilosidade, tá? E a hipertrofia das criptas, então não começa mais a ter produção de muco e nem a capacidade de absorver os nutrientes. Então a absorção fica prejudicada. Então, como que é o quadro clínico? Independente, tá, gente? Independente aqui de qual teoria, tá? Agora aqui, ó, entendendo que o indivíduo tem doença celíaca, que é sem cura, né? Uma doença que o indivíduo vai carregar pro resto da vida, tá? Então, na fase aguda, até ele descobrir, ele tem muita diarreia e não se sabe muito bem por quê, tá? Então, o emagrecimento acontece devido a esse mal-estar e essa diarreia, e pode dar também uma distensão abdominal muito grande, tá? É mais prevalente a diarreia, mas também pode ter constipação intestinal, tá? Na fase crônica, ele vai ter, então, sintomas de má absorção, porque essa diarreia vai ser persistente. Então, ele começa a ter achatamento das vilosidades, né? E na fase mais tardia ou inespecífica, esses pacientes são vistos por outras doenças. Então, são pessoas que às vezes têm doenças de pele, quadros alérgicos, e aí vão descobrir mais para frente que eles têm, na verdade, doença celíaca, tá? Mas são celíacos do mesmo jeito. Então, são pessoas que não descobriram muito na fase da infância, descobriram mais para frente, foram tratados por outras coisas por muitos anos e, claro, deviam ter sofrido muito, né? Assim, sempre tendo recorrência de alguns quadros, tá? E pode ser eczemas na pele, enxaquecas, alergias. E aí, mais para frente, se descobre de forma tardia ou inespecífica que também tem doença celíaca. Lembrando que o diagnóstico é médico. O diagnóstico tem que ser feito com exames específicos, tá? Então, como sintomas, aparece muito a esteatorreia, né? Então, presença de gordura nas fezes, até por causa dessa questão de má absorção, né? Então, o indivíduo vai continuar comendo, ele não sabe muito bem o que está fazendo mal a ele, tá? Vômito não é muito recorrente, mas pode acontecer. E, claro, uma espoliação do estado nutricional, do estado geral desse indivíduo. Então, é um indivíduo que vai mesmo sofrer consequências dessa diarreia persistente, tá? Então, ele vai ficando mais cansado, mais emagrecido, com deficiências de micronutrientes de modo geral. E o emagrecimento vai vindo, lógico, né? Porque você tendo diarreia todos os dias, né? É claro que vai ter desnutrição aí se esse quadro não for controlado. E quando é na criança e no adolescente, acaba tendo, sim, déficit de peso e altura. Algumas crianças demoram muito no diagnóstico, né? Uma população que às vezes a mãe fica achando que é virose, falta de informação mesmo, né? Tem gente que nunca ouviu falar em doença celíaca e às vezes demora a ter um tratamento, às vezes fica com esse déficit, a criança volta a ganhar peso um pouco, mas ela sempre vai ficar um pouco abaixo da curva, até na estatura. E anemia também, né? Lógico, há vitaminoses bem importantes. Só voltando aqui, então, pessoal, como eu estava falando, o diagnóstico é médico, precisa fazer exames de sangue, tá? Então, os testes genéticos, tá? Então, vai saber exatamente qual realmente se é
doença celíaca é o médico. Então, a gente tem que encaminhar para um gastro para fazer essa avaliação, tá? E durante esse processo não pode tirar o glúten. Então, quando o indivíduo está investigando a doença, ele não pode tirar o glúten, porque senão ele pode ter um falso positivo, né? Ou um falso negativo no seu diagnóstico. Ele tem que estar em contato justamente para ter essa reação imunológica aí que eu comentei, senão o exame vai ser alterado, tá? Síndrome do intestino curto, então, é outro problema que acomete, né, no intestino, que é a nossa aula, onde temos um conjunto de sinais e sintomas que são decorrentes, tá, de alterações nutricionais metabólicas. Então, o que acontece, o síndrome do intestino curto? Ela não é a doença, ela é a consequência de algum quadro aonde o indivíduo sofreu alguma ressecção intestinal. O que é ressecção? A retirada de um pedaço do intestino. Então, indivíduos que tiveram ressecções maciças, ou seja, ou um pedaço muito grande ou vários pedaços pequenos ao longo da vida, esse indivíduo vai ter um intestino menor, né? Logicamente, o intestino curto, que é o que por isso tem esse nome, mas vai sofrer com isso, porque ele vai ter dificuldade de absorver os nutrientes naquelas porções intestinais. Então, vocês lembram da aula anterior que eu mostrei a foto, né? A figura do intestino e as porções absortivas, né? Então, esse paciente vai ter diarreia com esteatorreia, dependendo do local da ressecção, e desnutrição. O que pode levar a uma ressecção maciça é o que a gente vai ver aqui, ó, algumas doenças malignas, de um modo geral, alguns tipos de tumores, de câncer, né? E o indivíduo tem que tirar o pedaço ali do intestino. A doença de Crohn, que nós vamos falar mais para frente, né, que é uma doença intestinal inflamatória, algum trauma, né, oriundo de algum acidente, por exemplo, e até, né, doenças ginecológicas, como eu falei na aula anterior também, que seria a endometriose, às vezes dá aderência, tá? Às vezes dá aderência no tecido do intestino, é comum isso, pessoas que têm que tirar também um pedaço do intestino. Então, o local da ressecção vai dizer o problema que o indivíduo vai ter maior, né, o resto da vida aí, que a gente vai ter mais cuidado, porque ele vai ter deficiências, problemas para absorver. Então, se for ali no começo, no duodeno, jejum, na porção mais proximal do jejum, né, é comum esse indivíduo ter no começo uma secreção aumentada de secreção gástrica, mais aumentada nas primeiras 24 horas, e depois isso vai reduzindo, tá? Ele aumenta como um rebote, né? O corpo não tem, então começa a tentar uma produção para suprir isso, tá? Mas com o tempo, esse indivíduo pode vir a ter, não quer dizer que vai ter, tá, gente? Isso não tem orientação nutricional, mas ele tem mais chance de desenvolver até uma insuficiência pancreática, porque o quimoácido não vai ter muito contato mais com essa porção proximal do jejum, né? Então, com isso, vai deixar de estimular a produção de colicistoquinina e secretina, a CCK e a secretina. Dá uma lembrada lá, gente, nas fases gástricas, tá? Na aula de gastropatia, do primeiro bimestre, que nós falamos sobre isso também, né? Então, se for no ilho, né, a ressecção for mais para o final, né, ele vai ter mais esteatorreia, perda de gordura pelas fezes, porque é lá que tem absorção de, de sais biliares, né? E também vai ter essa deficiência, sais biliares e vitamina B12, que é bem esse sítio. Pode ser que essa ressecção comprometa a válvula iliocecal, né? Que eu falei que é como se fosse ali um esfíncter dessa região, né? Uma válvula que vai ter esse controle. Aí é um problema sério, porque vai gerar a translocação bacteriana, que eu falei também na última aula, ou seja, bactérias do colo migrando de volta para o intestino delgado, que deveria ser um sítio mais estéril, né? Com menor contato com bactérias, com fezes, né? E aí isso vai gerar uma irritação na mucosa, principalmente se for uma translocação persistente, severa, tá? E vai gerar também má absorção de gordura. Então, a falta de sais biliares, né, e que eu acabei de comentar, vai gerar, pela absorção dessas gorduras aí, vai gerar uma má absorção de gordura, vai levar uma irritação desse colo,
por causa desses sais, e os ácidos graxos não vão ser absorvidos, gerando então o que a gente chama de desconjugação dos sais biliares. Tá? Eles não vão ser conjugados, esses sais biliares, e por isso o indivíduo tem esteatorreia, e isso é tóxico para o organismo, vai dar uma irritação na mucosa, tá? E aí vai gerar também a diarreia osmótica. Por quê? O indivíduo vai ter uma carga osmótica dos açúcares, as disacaridades não vão estar presentes, e os disacarídeos, lactose, né, sacarose, não vão ser bem absorvidos. Tá? Então, vai ter aquele aumento, né, hiperosmolar e uma carga de água ali, fazendo, então, o indivíduo ter diarreia. Pode ser que esse indivíduo, com múltiplas ressecções, tenha aí, então, uma anemia megaloblástica, né? Então, ele tem ali falta de vitamina B12 e de ácido fólico, falamos disso também em outras aulas, né? Porque esse indivíduo não vai ter tempo, né, de ter contato com o B12 e o fator intrínseco, não vai ocorrer muito essa ligação, dependendo aonde foi a ressecção, principalmente se foi lá no começo, ali no duodeno, ou no jejum ali bem no proximal, né? Então vai ter essa falta desse estímulo das secreções gástricas e da produção de fator intrínseco, que não vai ter essa ligação com a B12. Então o indivíduo vai gerar a anemia megaloblástica. E doença de Crohn, então, né, que eu falei que é uma doença inflamatória intestinal, também não tem cura, assim como a doença celíaca, né? Esse indivíduo tem fases de remissão, tá? Então, ele tem fases que ele não tem, não desenvolve a doença, mas ele tem a doença, tá? Ele só não está de forma ativa, é o que a gente fala aí de remissão. Então, também é conhecida como colite regional ou colite granulomatosa. Esse granulomatosa é o que difere na parte histológica, né? Quando o médico dá o diagnóstico. Então, é uma doença de natureza crônica, tá? E a etiologia ainda é bem desconhecida, não se sabe muito bem como ela começa, e ela pode acometer qualquer segmento do sistema digestório, né? Do nosso trato gastrointestinal. Não é só no intestino, mas o ilho é um dos mais acometidos, tá? O ilho e o colo são os mais afetados, mas pode dar em qualquer segmento. Então, aqui as áreas vermelhas, mais vermelhas, eu estou mostrando aí, né? Como tanto no grosso como no intestino delgado, né? Que seriam aí partes com granulomas, tá? Então, eu falei que a etiologia é desconhecida, mas sabe-se que tem fatores genéticos envolvidos também, tá? Imunológicos, e aí que tem aquela velha importância da permeabilidade, né, da qualidade da permeabilidade intestinal, né, então a qualidade da sua microbiota, que nós vamos falar mais para frente no intestino grosso, e fatores também psicológicos e infecciosos que podem aumentar esse gatilho para o começo da doença. Não que ela seja a causadora, tá, gente? Mas ela pode dar esse start para o processo se iniciar, tá? A questão emocional ou infecciosa. Então, é uma inflamação na mucosa, tá? Essa mucosa vai estar constantemente inflamada, lógico, gerando então atrofia, né, das vilosidades, a capacidade da cripta de desenvolver o muco, né? Então essa constante inflamação vai gerar uma fibrose. E vocês sabem que tecido fibrosado ele vai perdendo sua capacidade, né, de reabsorver, de trabalhar, né? Isso, o tecido fibrosado é um tecido com menor função, tá? Pode gerar, então, obstrução, e aí obstrução linfática, né? Na circulação, então, intestinal, e também pode e vai acontecer diversos fenômenos desabsortivos, então vai depender da região que vai estar mais acometida. Então, aqui, a doença de Crohn, e eu gosto de mostrar essa figura por causa da natureza histológica aqui, o granuloma, porque vai diferir de outras doenças intestinais, tá? Então, o indivíduo tem que fazer os exames, né? Tem que fazer uma colonoscopia para o médico proctologista examinar, tá? Para ele descobrir exatamente qual é a doença inflamatória
que está ocorrendo, e aí sim iniciar o tratamento. Então, o comprometimento pode ser mais no duodeno ou jejum bem no comecinho, proximal, e a gente já sabe quais serão, então, as má absorções envolvidas, e se for mais no distal, próximo do ilho, né, quais serão, então, o comprometimento que esse indivíduo vai ter. E o nutricionista tem que estar atento a isso. Se for, então, no ilho, mais uma vez, a gente já sabe que vai ser vitamina B12 e sais biliares. O quadro é bem parecido com outras doenças intestinais, só que aqui é bem mais acentuado, tá? Então, é muita diarreia, coisa aqui de 15, 16 episódios no dia, tá, gente? Esse indivíduo muitas vezes tem quadros agudos graves que tem que ser internado, tá? A doença de Crohn não é fácil, não. Dor abdominal, principalmente no quadrante inferior, dói bastante. Esse paciente sente muito desconforto, distensão, vai ter perda de peso severa, febre, anorexia, porque ele tem muito medo de comer. E pode dar muita fístula e abscesso, tá? Então, esse paciente começa a desenvolver fístulas, ou seja, um canal ligando órgãos que antes não eram ligados ali, né? Ou com o meio externo, né? Então, vai ter secreção purulenta, pus, tá? É bem comum ter abscessos nessa região perianal, então ficam ali feridas enormes, tá? Anemia e também hemorragia. Outras alterações que não são intestinais, mas muito comuns de acontecer com os pacientes que têm doença de Crohn é artrite, tá? Então, na coluna, os pacientes sabem já, eles sabem mais da doença de Crohn do que o próprio nutricionista, às vezes, porque eles estudam muito essa doença, eles começam a desenvolver esse quadro, né? Às vezes na adolescência, então eles sabem que eles às vezes têm espondilite, né? Na coluna, ou artrite, tá? E vão levando a outros problemas com outros tratamentos, com outros medicamentos, tá? Então, pode gerar uma inflamação hepática também, ou litíase biliar, tá? Que pode reduzir esse quadro conforme ocorra a ressecção do intestino. Então, às vezes, tem que tirar o pedaço desse intestino mesmo. A esteatorreia, né, que é uma menor absorção de gordura, e a gente já viu por quê, ela vai levar, então, uma menor absorção das vitaminas lipossolúveis, né, gente? A gente vai estar perdendo aí gordura pelas fezes, esse indivíduo, então não vai ter capacidade de absorver as vitaminas que dependem disso, né? E com isso começa a vir um quadro infeccioso recorrente, porque esse paciente vai ter uma queda na imunidade e uma incapacidade de regeneração celular, né? Começa a ter aí problemas infecciosos recorrentes. Pode ser que dê um retardo no crescimento, se a gente estiver falando de crianças ou adolescentes, tá? E também uma questão de sangramento anormal por causa dessa atividade anormal da vitamina D que pode acontecer. Aqui, então, uma interação droga-nutriente bem comum, tá? Para as doenças inflamatórias intestinais, então, sulfalazinas, os corticoides, nossa, os imunossupressores são bem fase bem aguda, eles têm que fazer tratamentos longos, tá? E olha aqui, ó, vai inibir a absorção de folato, de cálcio, vai aumentar a excreção de cálcio na urina, tá? Então pode gerar osteoporose, é bem comum em pacientes desenvolverem anemia megaloblástica e osteoporose por causa da doença de Crohn, tá? E também ter, né, as deficiências lipossolúveis pelo quadro da esteatorreia, mas também pelo uso de medicamentos contínuos, tá? É isso, pessoal.